Olá, navegantes! Eu sou a professora Cristiane Oliveira, do curso técnico em administração, professora formadora na disciplina de Introdução à Administração, e nós estamos chegando à reta final da nossa disciplina. Durante 4 unidades ou 4 semanas, você pode estudar diversas coisas, entre eles a história da administração, com os construtos do que aconteceu na empresa colonial e tudo aquilo que nos trouxe para a administração nos tempos atuais. Na unidade 2, você estudou a respeito das novas tendências, das tomadas de decisão e das funções administrativas. Na unidade 3, você pôde estudar a respeito das ferramentas administrativas e da necessidade delas para a construção de um dia a dia como administrador. Nesta última unidade, nós vamos estudar sobre os novos paradigmas ou novas tendências da administração. Vamos dar continuidade? Então, vamos lá. Quando a gente fala em novas tendências, nós vamos falar de que existe uma necessidade de se adaptar a uma coisa que está acontecendo na atualidade. Mas como foi que isso aconteceu e de que forma o período isso pôde acontecer? Bom, na atualidade, o termo mais utilizado para descrever essa nova tendência é o profissional ESG, ou Environment, Social and Governance, que nada mais é do que trabalhar com o social, trabalhar com os pensamentos ecológicos e com a área administrativa. Bom, tudo isso começou em uma reunião da ONU em 2004, com a cooperativa do Pacto Global, com Kofi Annan, que era, até então, no período, o secretário da ONU. A intenção de Kofi Annan e do Pacto Global era criar uma situação, criar uma justificativa para que as pessoas, entendendo a necessidade ecológica e os déficits que já estavam acontecendo com o clima do mundo, isso transformasse em empresas ecologicamente preparadas e que isso trouxesse um recurso econômico, ou seja, havia a intenção de integrar questões ambientais ao ambiente de trabalho. Tempos se passaram e em 2022 o Egito sediou a Conferência do Clima, recentemente chamada COP27. Esse encontro cobrou das Organizações Unidas uma postura mais incisiva sobre essas questões climáticas do nosso planeta. Lembra que Kofi Annan disse que havia uma necessidade de ajustar as empresas à necessidade climática para que isso trouxesse recursos? Foi aí, neste momento, em que se desdobrou a necessidade de uma postura mais ecologicamente correta, onde o profissional e a empresa dessem um resultado necessário para o que está acontecendo com o nosso clima nesse momento. Isso eclodiu de uma forma abrangente e essas soluções deveriam ser factíveis e urgentes, porque eles precisam minimizar os impactos que estão gerados pelo aquecimento global. E aí a gente pode ver que na nossa região já existe uma dificuldade muito grande de entender o clima e que esta dificuldade está acontecendo e impactando nas regiões montanheiras, em locais que trabalham com agricultura. Embora a agricultura seja um setor extremamente evoluído e que esteja em crescente, a gente tem que entender que ele depende do fator climático. E se isso não for tomado, se as ações necessárias não forem tomadas, isso vai impactar e gerar aí o aumento dos produtos que são rurais e com isso poderá ficar escassa a alimentação no nosso planeta, dentro de um contexto bem geral, tá bom? As novas tendências nesse sentido são atreladas às necessidades de adaptar a empresa, como eu já disse para vocês, ao mercado colaborativo. E o que é mercado colaborativo e o que é empresa colaborativa? Existem 2 ramos deste ponto de vista, que é entender que o mercado colaborativo é feito de pessoas que trabalham em função de algo que precisa ser entregue para o mercado. Ou seja, é um conjunto de cabeças voltadas para um objetivo, ok?
E a economia colaborativa, ela é aquela que trabalha do princípio da reutilização, ou seja, algumas coisas de artesanato, mas a gente vê aí muitas cooperativas que utilizam desses meios para criar renda e aumentar o lucro e trazer um resultado de ganho social. Quando a gente fala também nas novas tendências, a gente vai ver que o administrador ele precisa desenvolver algumas competências para a atual situação. Dentro delas são as tendências tecnológicas. Como administrador, é importante que você entenda e faça cursos que te qualifiquem a entender o que é a tecnologia e de que forma essa tecnologia vai te trazer subsídio técnico de suporte para você dar continuidade e agregar valor ao seu trabalho. Obviamente, as ecológicas. Aí, quando a gente pensa assim, tecnologia e ecologia, isso dá certo? Isso é uma tendência. Por quê? Porque a ecologia é a base da sustentação do homem. Nós estamos voltados, lembra lá da primeira vez que Kofi Annan fez a reunião com os países a respeito da necessidade das empresas se adaptaram? Quando ele faz isso, ele diz, olha, a ecologia não é apenas a questão filosófica, ela deixa de ser filosófica para ela ser mercadológica, ela vai trazer um recurso. E aí a gente vai entender que reutilizar, refazer, reaproveitar é o caminho para se ter ganhos. Quando as empresas entendem que ela pode reutilizar alguns produtos, ela vai reduzir o custo na matéria-prima. Por exemplo, nas garrafas de vidro, nas garrafinhas PETs ou nas garrafas de metais, pelo menos esses três, que é o mínimo, mas existem diversos outros, eles podem ser reutilizados e as empresas que fazem a reutilização desse material já encontram lucros significativos. Um ponto muito interessante do administrador é ele entender sobre o bem-estar do empregador. Quando a gente vai estudar isso em administração, a gente vê a QVT, que é a qualidade de vida no trabalho. Então, vamos analisar. Uma empresa de grande porte que reduz o consumo de água, reaproveitando as águas que são utilizadas durante o dia da sua empresa e coloca essas águas para descarga, para limpeza de piso, essa água ela é reutilizada, ele vai ter uma economia que vai viabilizar esse reaproveitamento e assim fazendo ele vai utilizar desses recursos em outras coisas, ou seja, né, estar preparado para aquilo que o mundo te dá, com a consciência de que você tem que ser ecologicamente correto. E por último, e muito importante, ter uma estruturação do composto emocional e da motivação. Quando a gente pensa em composto emocional e motivação, a gente vai avaliar que agora, recentemente, passamos por uma pandemia e que ela ainda se alastra, mas de uma forma mais sutil, mais tranquila. Ela cobrou da gente um exercício emocional muito grande. Então, nós saímos da empresa e fomos trabalhar em casa. A mudança desse ambiente trouxe alguns danos. E isso quer dizer que o retorno deste profissional para o ambiente de trabalho, ele também vai vir recheado de possibilidades, inclusive as com danos emocionais. Então, ter o trabalho de entender quem é essa pessoa, conhecer esta pessoa e dar o suporte que ela necessita é aquilo que a empresa e que a nova tendência mundial exige para que você esteja socialmente adequado, ecologicamente estruturado, mas administrativamente preparado para dar e ter o retorno de que necessita. Eu gostaria de dizer para vocês que dentre todas essas existem diversas outras tendências do mercado. Mas para nós, enquanto administradores, estar preparado para utilizar ferramentas e fazer buscas de outros recursos que nos tragam novas oportunidades é imprescindível. Por isso,
O que eu peço a vocês nesse momento é que vocês acessem o livro. Leiam com cuidado. Ele está recheado de condições e situações que vão lhe dar suporte para entender muito melhor sobre isso que eu estou falando, inclusive sobre a ESG, que está na última unidade. Está bem? Agora eu quero agradecer a todos, dizer para vocês que essa disciplina ela foi recheada de muitos aprendizados para mim enquanto profissional. Eu pude ver o quanto nós somos importantes para a evolução do planeta. E você, enquanto administrador, precisa ter uma visão holística, porque com essa visão você vai entender que tudo aquilo que você gera aqui como produto é o resultado na vida de alguém. Então, estar por dentro do que é o cliente, do que é o mercado e de que forma esse mercado vai te trazer como resultado é imprescindível. Muito obrigada a todos. Ouçam o podcast que ele vai trazer novas dicas a respeito desses temas, mas do campo profissional. E atentem para a profissão de vocês. Busquem outros estudos, se aperfeiçoem. Ser administrador não é apenas a parte teórica. A prática vai ser o dia a dia nas organizações e com o resultado que vocês vão trazer. Tá bom? Então, sucesso para todos. A gente se encontra na próxima. Até mais.